Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um da nossa série Resumo do Campeonato Brasileiro. Essa é a 10ª rodada e vamos ver o que rolou em toda a rodada. São Paulo e Cruzeiro. São Paulo goleou o Cruzeiro por 4-1 na noite deste sábado e ganhou a Liga após resultados negativos na tabela do Brasileirão. As mudanças promovidas por Roger Machado surtiram efeito. Ferreira, a aposta do treinador, marcou 3 vezes para os mandantes, que também contaram com um gol de Caleri. Christian descontou para os mineiros no Morumbi. Com o resultado, o tricolor volta a vencer após 3 rodadas e assume a vice-liderança provisória da competição. Curitiba e Fluminense em uma partida com muitas chances para os dois lados, principalmente no segundo tempo. Curitiba e Fluminense empataram em 1-1 pela 10ª rodada do Brasileirão. Thiago Costa abriu o placar no Couto Pereira e John Kennedy deixou tudo igual. O Fluminense teve sua sequência de vitória no campeonato interrompida e o Coxa completou 3 jogos sem vencer. Vasco e Botafogo venceu o time que desde o minuto inicial executou à risca o plano de jogo, bem postado defensivamente e apostando na velocidade de seus atacantes. O Botafogo fez o placar de 2-1 sobre o Vasco da Gama na noite deste sábado em São Januário pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. David até abriu o placar em bom momento vascaíno na volta do intervalo, mas Vilauba de cabeça e um chutaço de Matheus Martins garantiram a virada e a segunda vitória consecutiva do Glorioso. Chapecoense e Vitória ficaram no empate por 1-1 em duelo do Válido pela 10ª rodada do campeonato. Nesse domingo na Arena Condá, o Vitória teve Edenilson expulso na reta final da primeira etapa, mas conseguiu arrancar o empate no final do jogo. Neto Pessoa abriu o placar no segundo tempo para o Chapecoense, mas logo em seguida, após pênalti sofrido por Mateuzinho, bateu e deixou tudo igual para o Leão, e o Verdão ainda desperdiçou uma chance de voltar à frente nos minutos finais. Final, portanto, Vitória 1, Chapecoense também 1. Flamengo e Santos, um jogo para agitar o domingo de Páscoa. O Flamengo conseguiu uma vitória relâmpago em cima do Santos e reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão ao bater o rival paulista por 3-1 no Maracanã. Lautaro Dias abriu o placar. O Flamengo conseguiu a virada em 6 minutos. Com gols de Pedro e Jorginho de pênalti, fechou o placar com Lucas Paquetá com um lindo golaço. O Flamengo teve a superioridade posse de bola e tomou a iniciativa de criar jogadas no campo ofensivo, enquanto o Santos, sem Neymar, focou as energias em contra-ataques. Foi exatamente dessa forma que, após roubada de bola, Oliva acionou Lautaro em mano a mano com Léo Ortiz, conduziu até a entrada da área e fez um lindo gol do Santos. Final, Flamengo 3, Santos 1. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense no duelo dos Atléticos venceu o Mineiro 2-1 na noite deste domingo na Arena MRV, um jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Vitor Hugo abriu o placar para o Galo no primeiro tempo e Scarpa ampliou na etapa final. Julimar descontou para o Furacão no final da partida. Curitiba Internacional. O Inter venceu o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. Bernabé marcou o gol da vitória do domingo. A partida foi morna na maior parte do tempo, com os mandantes tendo mais posses de bola, mas criando pouco em um jogo marcado pela transpiração. Prevaleceu a qualidade individual e aos 33 minutos o lateral colorado finalizou com precisão na grande área, aproveitou um escorregão de Hugo Souza e definiu o placar, que aumentou a crise no Timão. Agora o Corinthians faz 9 partidas sem vencer e com isso Dorival Júnior foi demitido do comando do Timão. Final, Inter 1, Corinthians 0.
Palmeiras e Bahia. O Palmeiras venceu o Bahia por 2-1 neste domingo na noite na Fonte Nova, na Bahia, em Salvador, e aumentou sua vantagem na liderança do Brasileirão. Os gols do Verdão foram marcados por Arias ainda no primeiro tempo e Santiago Mingo na reta final. Na segunda etapa, já o tricolor havia empatado no início do segundo tempo com David Duarte. Bragantino e Mirassol. Bragantino venceu o Mirassol por 1-0 fora de casa na noite deste domingo no estádio Maião pela 10ª rodada do Brasileirão. Isidro Pita marcou o único gol da partida aos 5 minutos do segundo tempo em uma cobrança de escanteio. O Leão, que foi vaiado pela sua torcida, caiu para a lanterna da competição final. Bragantino 1, Mirassol 0. O Mirassol tá não muito bem nessa temporada. Grêmio e Remo empataram em 0-0 na noite deste domingo na Arena do Grêmio em Porto Alegre, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paraense foi melhor no primeiro tempo e teve grandes chances para abrir o placar, mas parou em um Everton em noite inspirada. O goleiro gremista fez 2 grandes defesas no início do jogo e ainda pegou um pênalti de Aleph Manga na primeira etapa. No segundo tempo, o time gaúcho ficou com um jogador a mais após a expulsão de Thiago Pikachu pelo segundo cartão amarelo, mas não conseguiu transformar a superioridade numérica em gol. Chegou a um terceiro jogo sem vitória na competição e saiu de campo vaiado por sua torcida. Final: Remo 0, Grêmio também 0. Vamos então agora aqui à tabela, né? Ver como está o Campeonato Brasileiro neste momento. Finalizada a 10ª rodada do campeonato, o Palmeiras segue na liderança com 25 pontos, 5 pontos na frente de São Paulo, segundo colocado com 20, Fluminense também com 20, Flamengo fecha o G4 com 17, Bahia com 17, juntamente com o Flamengo com um jogo a menos, também com 17 pontos, é os 5 primeiros classificados aí para Libertadores e pré-Libertadores. Atlético Paranaense está em sexto com 16, Curitiba com 15, Atlético Mineiro 14, Bragantino 14, Botafogo com 12, subiu para 12, Grêmio também com 12. Na parte final lá tem o Grêmio com 12, Vasco com 12, Internacional também com 12, tem Vitória com 11, Santos 10, Corinthians 10, na beirinha da zona de rebaixamento, e lá na zona da degola está a Chape com 8, Remo 7, Cruzeiro 7, o Mirassol a lanterninha da competição com apenas 6 pontos. E a Cristal tá ali latindo, mas vamos seguindo aqui. A artilharia da competição tem Carlos Vinícius com 7 gols, Caleri com 6, Danilo com 5, tem Viveiros também com 5, John Kennedy fechando ali o quarto com 4 gols, portanto a artilharia da competição. Vamos então ver o que prevê, né, a próxima rodada do campeonato, a 11ª rodada, que vai acontecer depois no próximo final de semana, uma vez que agora durante esse meio de semana vai ter os jogos das Libertadores Sul-Americana. Vamos lá então. Previsão: Remo 1, Vasco da Gama 2, Vitória 2, São Paulo 2, Mirassol 1, Bahia 3, Fluminense 1, Flamengo 2, Santos 1, Atlético Mineiro 1, Grêmio, Internacional 2, Grêmio 1, Atlético Paranaense 1, Chapecoense 0, Botafogo 2, Curitiba 1, Cruzeiro 1, Bragantino também 1, e no clássico paulista, Corinthians 2, Palmeiras também 2, portanto é a nossa previsão. Você que está curtindo, esse é o nosso resumo da 10ª rodada do Brasileirão. Se curtiu, não esqueça, deixa um like, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e acompanhe aí os nossos vídeos do canal. Valeu, galera, até o próximo.